Está começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje teremos como tema justamente os mitos da Bíblia Sagrada. Mas espere um pouco. Se esse é um programa em busca de evidências a favor das Escrituras, como podemos ter como título os mitos da Bíblia? Seria um erro de edição ou uma forma de afirmar que não existem mitos? Não se trata disso. Não é erro de edição, nem negação de que existam tais mitos, porque, pasmem, eles existem. Mas fique tranquilo, eles não fazem parte da Bíblia Sagrada em si. Eles apenas são mitos criados por pessoas que acreditam na Bíblia. Deixe-me explicar melhor e você entenderá o objetivo deste programa de hoje. Por muitos e muitos séculos, ataques racionais internos e externos sempre fizeram parte da história da Igreja Cristã. Porém, nesses últimos dias, os questionamentos têm ficado cada vez mais aguçados. Logo, mais do que nunca, devemos pôr em prática o que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz: Estejam sempre preparados para responder com lógica a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que existe em vocês, fazendo, todavia, com humildade e respeito, e principalmente com uma consciência tranquila. 1 Pedro 3, 15 e 16. É claro que é triste ver pessoas distorcendo a palavra de Deus com argumentos racionalistas, como aliás fazem muitos livros, revistas e documentários de televisão que encontramos por aí. Contudo, pior do que ver um oponente questionando a nossa fé é ouvir um aliado defender mal a doutrina na qual acreditamos. Isto infelizmente ocorre, e muito no seio cristão. A internet, com a rapidez de comunicação que lhe é própria, tem sido um meio de divulgação de mensagens falsas que aparentam estar apoiando a fé na Bíblia Sagrada, mas, na verdade, representam um verdadeiro cavalo de Troia e devemos estar atentos a isto. Com relativa constância, muitos recebem e-mails acerca de supostos achados arqueológicos que estariam confirmando a historicidade da Bíblia. São descobertas fabulosas, como as ruínas de Sodoma e Gomorra, rodas das carruagens de Faraó debaixo do Mar Vermelho, a Arca da Aliança revelada em Jerusalém, a Arca de Noé petrificada na Turquia, a rocha que Moisés feriu em Meribá e outras. Esses achados seriam fantásticos se fossem verdadeiros. Mas não são. São verdadeiros mitos da Bíblia, mas não propagados pela Bíblia, como já dissemos, e sim por aqueles que dizem acreditar nela. Nesse programa de hoje, vamos então mostrar alguns desses falsos achados na tentativa de apresentar que, se a Bíblia é, como acreditamos, a palavra de Deus e um verdadeiro testemunho da história, nós não precisamos recorrer a notícias sensacionalistas para defender a sua veracidade. Basta ficar com o que temos de correto, sério e defensável. Não fabriquemos evidências que não existem. A verdade não se tornará mais verdadeira pelo exagero com que a defendemos. Pelo contrário, tal tipo de defesa pode criar um empecilho para que muitos se voltem para ela. E mais, esperamos que com essa apresentação, você que acredita na Bíblia, ajude a desmentir esses boatos com a mesma energia que procuraria desmentir os ataques à palavra de Deus. E para aqueles que não acreditam na Bíblia, fica o recado de que não precisamos de fantasias para defender a Deus. Temos razões suficientes para fazê-lo sem a necessidade de recorrer a mitos. Ainda que alguns, é claro, inadvertidamente façam isto mesmo dentro de algumas igrejas cristãs. No final, daremos algumas dicas de como diferenciar uma verdadeira evidência a favor da Bíblia de uma boataria internética. Mas antes, vamos conhecer alguns dos mais famosos mitos divulgados pela internet. E que tal começarmos pela suposta conversão de Charles Darwin, o pai do evolucionismo? O relato da suposta conversão de Darwin foi escrito no livro Vozes no Limiar da Eternidade, escrito pelo religioso John Mayers para provar a imortalidade da alma. O livro baseia-se no depoimento de uma outra religiosa mística chamada Elizabeth Reid. Ela é mais conhecida com o título de Lady Hope. Hope afirma que visitou Darwin nesta casa conhecida como Down House, onde ele estaria vivendo seus últimos dias de vida em 1882.
Seu depoimento prossegue dizendo que Darwin não apenas rejeitou formalmente a teoria da evolução, como converteu-se a Cristo. O Dr. James Moore, um dos maiores biógrafos de Charles Darwin, fez uma detida pesquisa acerca deste assunto em coautoria com outro autor, Edward Caldwell. Ambos chegaram até a admitir a possibilidade de que a mística Lady Hope houvesse mesmo visitado o cientista a pedido ou com a aprovação de sua esposa Emma, que por sinal era crente em Deus e nas Escrituras. Isso teria ocorrido em qualquer data entre 28 de setembro e 2 de outubro de 1881, quando Francis e Henrietta, os filhos de Darwin, estavam ausentes da fazenda. Mas os fatos negam qualquer outro elemento adicional que comprove a dita conversão do naturalista. Segundo a pesquisa, a própria esposa de Darwin, Emma, estaria presente e, como era cristã devota, seria a primeira a vibrar com uma possível conversão do marido, ainda que fosse na hora da morte. O silêncio da esposa de Darwin é outro e forte indício de que tal conversão provavelmente nunca aconteceu. O Dr. Moore encontrou ainda evidências biográficas de que Darwin realmente não apreciava que ateus usassem as suas ideias para negar a existência de Deus. Talvez isso fosse por respeito à fé de sua esposa ou por outra razão. Por exemplo, Darwin se dizia agnóstico em relação à existência de um Criador. Embora a morte prematura de uma filha parece ter, de algum momento, selado a devoção de Darwin em relação a Deus, mas este é assunto para um outro programa. Seria errado classificar Darwin como ateu. Talvez o mais correto seria chamá-lo de agnóstico. Seja como for, para ele, o Criador, afinal de contas Darwin não abandonava a possibilidade de um Criador, teria trazido a criação através da evolução. Ou seja, se existe um Deus, dizia Darwin, ele usou a evolução para trazer a vida à existência. Henrietta, a sua filha, o descreveu numa biografia póstuma como um humanista e anglicano. Bem, seja como for, Darwin, embora não fosse cristão devoto, definitivamente não apreciava ser identificado como ateu. Aliás, ele mesmo fez, em vida, arranjos para ser sepultado no cemitério da igreja de Down, embora no final o seu corpo acabou sendo levado para a abadia de Westminster, onde permanece até hoje. Mas veja, quanto a uma retratação pessoal ou uma conversão mediante um estudo mais aplicado das Escrituras, não temos, em definitivo, nada que sustente estas alegações. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outro falso argumento que tem inundado as telas de computador: o suposto achado da Arca de Noé. Alguns religiosos estão, na verdade, tentando procurar com cientificidade e entusiasmo a arca, mas admitem que não a encontraram. Outros afirmam categoricamente que a encontraram, como, por exemplo, um grupo de pesquisadores chineses da região de Hong Kong. O curioso é que, segundo um levantamento incompleto do site noahsarksearch.com, existem hoje mais de 40 alegadas descobertas da Arca de Noé, e todas em pontos diferentes do globo, a maioria, é claro, na atual Cordilheira do Ararat. Só esse dado já coloca em dúvida a maioria dos achados, pois, a menos que a arca esteja em movimento ou encontre-se partida em vários pedaços, a confirmação de uma dessas alegações torna todas as demais mentirosas. E o que é mais interessante, cada um defende o seu achado como real e oferece curiosas provas que vão desde o testemunho oral até restos de madeira petrificada e supostas fotos de avião e satélite que seriam os restos do barco sob as geleiras da Turquia. O fato é que nenhuma dessas alegações se mostrou comprovada para além de qualquer questionamento. E muitas delas, além de contraditórias, já foram desmentidas, embora e-mails e mensagens desatualizadas continuem a todo vapor sendo enviadas pelo correio eletrônico. No caso dos chineses que relacionamos no começo, o Dr. Randall Price, um arqueólogo sério com formação em Israel e que no começo havia ficado entusiasmado com as pesquisas do grupo, resignou a sua posição no projeto e afirmou numa entrevista à Fox News que passou a nutrir fortes suspeitas de que tudo não passaria de uma farsa. Em primeiro lugar, afirmou ele, um monte de coisas suspeitas envolvendo a arca tem acontecido naquela região do globo. Ademais, a exploração comercial e turística, envolvendo guias curdos,
aumenta a suspeita de que algo estaria errado em relação a este suposto achado da arca. Hoje, o Dr. Price prefere esperar para ver antes de acreditar que realmente estamos diante de um achado real e não de alarmes falsos. Veja também este exemplo. Esta foto foi tirada de um avião que sobrevoava outra área da região diferente do local apontado pelos chineses no Ararat. Por muitos anos, essa foto foi mostrada como uma forte evidência de que ali, sob o gelo, estariam os restos da Arca de Noé. Esta outra foto, segundo alguns, tirada por um satélite espião, parece ainda mais convincente. Veja o formato navicular do objeto. Ora, o problema com essas duas fotografias e outras formações semelhantes é que todas elas foram encontradas em pontos diferentes do Ararat e muitas formações como esta foram fotografadas. E se aquela formação é a arca, por que as outras formações também não seriam? Veja, até hoje, nada, absolutamente nada de concreto foi apresentado provando que qualquer daquelas formações rochosas ou sombras sob o gelo fosse mesmo um barco construído por mãos humanas e não apenas uma formação glacial ou rochosa. Nem mesmo os últimos relatos obtidos com o uso de satélites pôde dizer com absoluta precisão do que se trata. Na dúvida, é melhor não fazer afirmações categóricas que demandem uma retratação posterior. Apenas para esclarecer, é claro que acreditamos que houve um dilúvio universal, assim como a Bíblia apresenta, disso não temos dúvidas. Existem fortes evidências geológicas, aliás, evidências de sobra, para afirmar um catastrofismo mundial ocorrido no passado através da água. Mas a Arca de Noé, esta até hoje não foi encontrada. Tal evidência arqueológica, se houver, isto é, se ainda existirem restos da arca desaparecidos por aí, só o futuro nos dirá. Falando em dilúvio, existem ainda outras alegações do achado de supostos gigantes pré-diluvianos. Ora, os únicos paquidermes realmente pré-diluvianos até agora encontrados são fósseis de dinossauros. Seres humanos gigantescos não foram localizados. E o que dizer então destas fotografias? Elas estão à solta em várias páginas da internet e a resposta seria apenas uma. São todas falsas, sem exceção. Esse tipo de fraude vem de longe. Veja esse suposto gigante antediluviano petrificado e descoberto em 1869 em Nova York. Ele media cerca de 3 metros de altura com um pé de 53 centímetros. Mas, na verdade, ele foi esculpido e enterrado por 1 ou 2 anos antes de sua descoberta. Quem o esculpiu foi este homem, Edwin Burkhardt, a mando de um fabricante de cigarros chamado George Hill, que aparece de cartola e, sobretudo, neste canto esquerdo da fotografia. Muitos vinham de todas as partes visitar o fóssil, mesmo com a multidão de especialistas dizendo que o mesmo era falso. Cobrava-se 50 centavos de dólar por pessoa. O engano foi tal que até uma cerimônia oficial de ressepultamento foi feita para o gigante, contando inclusive com a presença do prefeito da cidade. Barnum, um dono de circo especialista em fraudes, quis comprar o gigante por $30 mil, mas como não conseguiu fazer negócio, ele mesmo mandou fazer uma cópia, alegando que o seu gigante era o verdadeiro e o outro falso. O primeiro caso de falsificação de uma fraude. É bom que se esclareça. Ainda que tenhamos na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, verso 4, a descrição de que havia gigantes na terra antes do dilúvio, de modo algum a Bíblia está se referindo a gigantes com 15 ou 20 metros de altura. Embora a população pré-diluviana devesse, é claro, ser de maior estatura do que os atuais, isto não significa que eles fossem de 20 metros. Apenas que eram mais altos e tinham uma inteligência superior à nossa. Existem boas razões linguísticas para acreditar que a palavra hebraica Nefilim, que nossas Bíblias traduzem por gigantes, viria da raiz Nafal, que significaria terroristas, homens violentos, e não gigantes do tamanho de um prédio. O estudo de línguas originais da Bíblia ajuda muito no entendimento do seu conteúdo, e as pessoas deveriam prestar atenção nos resultados desta pesquisa. Já que falamos do dilúvio, de gigantes, de paquidermes, que tal uma outra lenda urbana muito mencionada por aí?
é a de que fósseis humanos teriam sido encontrados junto a fósseis de animais pré-diluvianos, provando assim que homens e dinossauros conviveram juntos. Isto também não procede. Em Glen Rose, no Texas, no leito do rio Paluxy, podemos ver as supostas pegadas humanas juntamente com pegadas de dinossauros gravadas em rochas. A formação rochosa é do Cretáceo, e isso, em tese, provaria que seres humanos conviveram com esses paquidermes. Em 1970, foi entrevistado Charles Moss, que aparece de chapéu ao centro. Ele, juntamente com seu sócio chamado James Riles, cortavam a pedra e vendiam como pegadas. Esta venda acontecia desde 1930. Veja uma cena onde ambos aparecem cortando as pegadas. Algumas das pedras cortadas estão até hoje expostas no Museu de Criacionismo, um museu amador. Veja o nítido contorno da pegada humana juntamente com a possível pata de um Tiranossauro Rex. Moss declarou que as pegadas humanas eram produzidas em sua maior parte por um pé descalço, mas às vezes também aparentavam ser um pé calçado. Os rastros variavam de meio metro a 2 metros. Havia também rastros humanos cruzando rastros de dinossauros e pegadas de dinossauro que destruiriam a sequência das pegadas humanas. A escavação destas pegadas indicou uma camada inferior comprimida, como seria de se esperar. Mas o que se sabe hoje com certeza é que pelo menos algumas das pegadas de dinossauros parecem ser verdadeiras, mas as pegadas humanas foram desonestamente talhadas na pedra. Infelizmente, não teremos tempo para mostrar outras lendas urbanas criadas em nome de Deus. Mas se o fizéssemos, teríamos muitos outros casos, como por exemplo, os falsos relatos do achado da Arca da Aliança, as tais rodas do carro de Faraó supostamente encontradas no fundo do Mar Morto. Tudo isto não passa de invencionice. Houve um pregador certa vez que afirmou categoricamente do púlpito de uma igreja que os homens tinham uma costela a menos, o que provaria que a mulher, originalmente, conforme o relato do Gênesis, foi criada de uma costela de Adão. Ora, isto não é verdade. Tanto os homens quanto as mulheres têm 12 costelas, 12 de cada lado. Ademais, de acordo com o livro de anatomia clínica orientada pelos doutores Keith Moore e Arthur Daley, a costela tem uma capacidade regenerativa. Se a membrana externa, periósteum, for deixada intacta, a costela se recompõe. Portanto, nada indica que Adão tivesse realmente ficado sem costela após a criação de Eva. Mas isso também seria uma especulação completamente sem sentido. Todo pesquisador, especialmente aquele que lida com temas religiosos, tem de ter cuidado redobrado antes de fazer determinadas afirmações, principalmente em público ou através da internet. Aqui vão algumas dicas para ajudar você a diferenciar um fato de um boato. Primeiro, cheque a fonte da pesquisa. Se alguém afirma ou publica num site, por exemplo, que a NASA encontrou um dia de 24 horas perdido no curso das estrelas, evidenciando o longo dia de Josué 10 e o retrocesso da sombra do relógio de Acás, em 2 Reis, capítulo 20, verifique se há de fato algum artigo científico ou alguma nota num site oficial da NASA confirmando aquilo. E cuidado, neste caso específico do dia faltante, muitos sites chegaram a citar, evidentemente sem fontes primárias, nomes de supostos engenheiros e cientistas, como um certo Dr. Harold Hill, do laboratório de Greenbelt, que teria feito a descoberta. O fato é que a NASA não somente disse desconhecer tal experimento, como negou que qualquer pesquisador de Greenbelt estivesse envolvido alguma vez num projeto como esse. Tudo não passou de uma informação distorcida e de uma desonestidade através da internet. Outra dica: cheque a área de formação daquele que fez a afirmação. Ele é um pesquisador formado na área ou um dentista falando de arqueologia? É claro que existem conhecimentos gerais que não demandam especialização. Ninguém, é claro, precisa ser PhD em física para afirmar que Newton descobriu a lei da gravidade. Mas para afirmar que a lei da termodinâmica age deste modo e não daquele outro, você precisa ser da área ou citar pessoas que são da área. Esta é uma dica importante para os dois lados, os que creem na Bíblia e os que não creem,
porque muitas vezes documentários de televisão, especialmente aqueles documentários antirreligiosos, apresentam apenas especialistas ateus ou descrentes fazendo afirmações sobre as suas áreas de atuação e dando a entender que todos os formados naquela área pensam exatamente daquele mesmo modo, deixando a impressão de que apenas leigos acreditam na harmonia entre ciência e religião. Não é bem assim. Por isso, nesse programa, apresentamos o lado especializado da fé para contrabalancear com outros documentários que apresentam apenas o lado da descrença. E um detalhe muito importante. Tome bastante cuidado com aquelas revistas de banca de jornal que se dizem científicas, mas definitivamente não são. Não se tratam de revistas indexadas, isto é, elas não fazem parte do índex de periódicos especializados que as universidades aceitariam como fonte para uma tese ou como meio de divulgação oficial de uma pesquisa científica. O mesmo vale para muitos documentários da TV. É que essas publicações geralmente são feitas por jornalistas. Não estou dizendo que eles mintam, não se trata disso. Mas a ênfase que alguns jornalistas dão numa matéria é muito forte apenas para torná-la sensacionalista o bastante a ponto de ser vendida. Eles fazem com que uma hipótese se torne uma certeza absoluta, ou que a conclusão de um especialista se torne a voz oficial de toda aquela área de conhecimento. É claro que nem todos os jornalistas agem assim, mas infelizmente algumas matérias se valem do sensacionalismo. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente eu vi pessoas vegetarianas querendo de todas as formas abolir a soja de seu cardápio apenas por causa de um artigo publicado numa revista dessas de banca de jornal. Este artigo alertava contra uma série de malefícios provocados pela soja. Até que recentemente vi um outro artigo esclarecedor de 2 especialistas dizendo que aquilo foi um alarme e que nenhuma pesquisa sobre a soja apresentou, até a data da publicação, resultados conclusivos contra aquele alimento como fonte de proteína. Bem, vamos voltar à nossa lista. Em terceiro lugar, tenha a certeza do que a Bíblia realmente diz. Muitas distorções são criadas não pelo que a Bíblia disse, mas pelo que ela não disse. Em nenhum canto das Escrituras, por exemplo, está dito que Adão passou a ter uma costela a menos do que a mulher. Isso é dedução gratuita e especulativa, para não dizer irreal. Um livro polêmico lançado recentemente nos Estados Unidos e também no Brasil foi escrito pelo jornalista André Keane. O título não poderia ser mais provocante. O culto do amador. Como a internet tem matado a nossa cultura e assassinado a nossa economia. Alguns o acharam o livro do ano, outros o abominaram. Eu deixo a cada um a sua própria opinião acerca da obra, mas eu gostaria de lançar mão dela para concordar com pelo menos uma coisa que o autor colocou. Estamos de fato entrando numa era em que especialistas em nada estão fazendo afirmações sérias e errôneas, especialmente sobre assuntos religiosos, e os crentes deveriam estar alerta. Agora, por lógica e ética, eu não posso deixar de fazer menção ao programa Evidências que nós temos aqui. Embora procuremos pautar a nossa fidelidade de todas as informações e busquemos mais os assuntos que estariam dentro das especializações cursadas pelo apresentador, não é o nosso objetivo aqui neste programa pensar por você ou determinar aquilo no qual você deve acreditar. Apenas apresentamos, como o próprio nome diz, evidências. Cabe agora a você checar se elas são ou não verdadeiras e tomar a sua decisão a favor ou contra a palavra de Deus. Apenas um detalhe: querer ficar neutro já é uma decisão, infelizmente contrária aos ditos de Deus. E neutralidade não é uma boa coisa no dia do juízo final. Para os cristãos, vale a pena seguir o conselho que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, onde Paulo nos alerta quanto àqueles dentro da igreja que se ocupam de fábulas, promovendo discussões que estão mais a serviço de Satanás do que de Deus. Pedro também afirma, quase num tom de desabafo, que ele e os apóstolos não nos deram a conhecer o poder da vinda de Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, eles falaram daquilo que foram testemunhas. Isto estaria em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Aliás, voltando a citar Paulo,
Ele também fez um prognóstico antes de seu martírio que bem descreve o tempo em que vivemos e nos mostra que este problema já estava acontecendo desde os primeiros tempos do cristianismo. Veja o que Paulo escreveu. Haverá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. 2 Timóteo 4, 13, 4. Ser sóbrio em tudo, inclusive na forma de defender a verdade. Que sábio conselho de Paulo! Basta agora colocá-lo em prática e mostrar que vale a pena acreditar em Deus. Deus não é um mito, Deus não é uma fábula, Ele é real. E estamos aqui no Evidências para testemunhar isto para você. A gente se vê no próximo programa.